André, preciso de uma ajuda. O que é que se passa? Não sei, um problemão. Este curso de fotografia está-me a arruinar a vida. Mas por minha causa? Não, a minha mulher não está, ela está insatisfeita. Ela quer ser fotografada e pensa que agora sou um profissional e assim posso fazer as fotos. Tem uma foto que não está bem porque a iluminação não está correta. Depois outra porque diz que a expressão está mal. Depois noutra está pouco maquilhada. Resumindo, não sei o que fazer. Está bem, eu posso ajudar-te nas questões fotográficas. Depois, quanto ao facto dela estar insatisfeita, isso... E realmente estou a pedir-te uma ajuda a nível fotográfico. De resto, cuido eu. Ok, então hoje abordaremos o género do retrato. Está bem. Partamos das cenas históricas, até como controlar a luz. Depois as óticas mais adequadas para... até o início do século XX, serem equipados com enormes vidraças e alguns destes, como o de Nadar, que foi um dos maiores retratistas na época pioneira da fotografia, tinham à disposição equipamentos para ajudar os alvos a permanecerem estáticos em exposições que podiam demorar até 30 minutos. 30 minutos? Sim. Ele tinha concebido um tipo de pinça que mantinha os alvos estáticos, prendendo-os sob a cabeça para ajudá-los a manter a pose e evitar que a foto saísse tremida. Bem, e também há mulheres entre os pioneiros da fotografia? Sim, vem-me à mente a Julia Margaret Cameron, que fazia aquelas fotos ligeiramente desfocadas. Talvez já as tenhas visto, são muito célebres. Bem, ela procurava precisamente reproduzir essa ligeira desfocagem, essa falta de nitidez, para restituir a atmosfera romântica da era vitoriana nos finais do século XIX. Depois, um outro filão muito interessante na fotografia do retrato foi o da reportagem da denúncia social. Walker Evans, Dorothea Lange documentaram a depressão dos anos 30 nos Estados Unidos. Depois recordo-me de outros grandes artistas como Yusuf Karsh, Edward Weston, Richard Avedon, Douglas Kirkland, que retrataram personagens famosas, políticos, estrelas do teatro e do cinema, até chegar aos grandes artistas que se aventuraram na fotografia como Man Ray e Andy Warhol. Então, existem sobretudo exemplos de retratos de personagens famosas na história da fotografia. Não, existem também fotógrafos como Diane Arbus, que procurou fotografar os aspectos da diversidade. Fotografou os freaks, os anões, as prostitutas, sempre aspectos da realidade, mas paralelos aos das personagens célebres e das estrelas do espetáculo. Ou fotógrafos como Nan Goldin e Robert Mapplethorpe, que foi o primeiro a dar uma imagem ao mundo da homossexualidade. Ou o artista checo Han Saudek, que procura o grotesco nos corpos das modelos. Finalmente, por que não citar um outro filão, aquele muito próximo do mundo da música e dos videoclipes? Para dar um exemplo, Anton Corbijn, o fotógrafo que representou os U2, os Rolling Stones, os Depeche Mode. Tudo isto é muito interessante, mas pode explicar-me exatamente o que devo fazer para obter um bom retrato? Bem, Anthony, como em todos os géneros fotográficos, também na fotografia de retrato, antes de tudo, é preciso aprender a avaliar o tipo de luz a utilizar, se natural ou artificial. Entretanto, consideremos a luz natural. Como já o dissemos, esta pode variar e muito também em função das horas do dia, das estações do ano e das condições climatéricas, por isso é bom conseguir avaliar que iluminação se tem à disposição. E então, como saber as condições de iluminação ideais? Bem, depende das tuas intenções. Normalmente é aconselhável fotografar nas primeiras horas do dia, enquanto a luz está mais suave e quente, e isso ajuda a suavizar também os contornos dos nossos alvos e a dar um ar mais tranquilo. Ou num dia de céu coberto, que oferece uma luz difusa que envolve melhor o alvo sem criar sombras muito nítidas.
Mas há também situações onde uma iluminação com o sol alto e sombras muito marcadas pode ajudar-te a acentuar as características do alvo. Por exemplo, se quiseres fotografar uma pessoa idosa e transmitir a ideia da experiência daquele rosto, este tipo de luz vai possibilitar-te marcar as rugas e as linhas profundas que te ajudam a transmitir melhor os sentimentos daquela pessoa. Pode haver situações, pelo contrário, onde te vejas constrangido a fotografar durante as horas centrais do dia e o tipo de efeito que mencionámos anteriormente não é desejado. E então deves procurar suavizar a luz. Neste caso, poderias fazer como fazem os profissionais que procuram suavizá-la, filtrando-a através de materiais translúcidos, como podem ser os tools ou os véus. Alguns profissionais dizem que compõem as suas cenas sob estruturas feitas desses materiais a fim de ter uma luz suave e controlada sobre os alvos. Também é importante tentar experimentar e avaliar o efeito que a incidência da luz tem sobre os objetos, que tipo de sombras são produzidas antes de as experimentar na pessoa a ser fotografada. Além disso, é também essencial compreender a posição do sol em relação ao alvo e o ângulo com que a luz vai atingir o alvo. E então, qual pensas ser o ângulo correto? Bem, a mais utilizada talvez seja a luz de 3/4 frontal. O que significa? Significa que 3/4 do rosto estão iluminados e 1/4 permanece na sombra. Desta maneira, praticamente com apenas uma luz pode representar-se a tridimensionalidade dos rostos. Pensa nos quadros de Caravaggio, que apenas com uma luz deste tipo conseguia representar os movimentos e as formas do corpo. Mesmo os pintores flamengos utilizavam a luz de uma forma muito fotográfica e conseguiam, precisamente, dar esta ideia de tridimensionalidade às suas pinturas. Este tipo de luz, em linguagem técnica, é chamado de luz-chave. Porquê a chave? Porque é a luz principal da cena, mas devemos ter muito cuidado, porque a luz-chave, por excelência, é a luz do sol. E, dependendo da sua posição, é preciso estarmos atentos ao que acontece com as sombras. Por isso, às vezes, é necessário utilizar uma outra luz com funções de preenchimento. E o que é exatamente a luz de preenchimento? A luz de preenchimento é uma luz que se destina a clarear as partes que são deixadas na sombra pela luz-chave. Geralmente utiliza-se um tipo de luz suave para esta função. Quando estamos em estúdio, utilizamos luzes especiais que veremos mais adiante. Em exteriores, pelo contrário, podem utilizar superfícies refletoras que são posicionadas no lado oposto àquele onde se encontra a luz-chave. Recolhendo parte desta luz, refletem-na sobre o alvo de forma suavizada. Existem 3 tipos de superfícies refletoras. Podem ser brancas, prateadas ou douradas. E qual é a diferença? Bem, a diferença é que, imagina que estás a fotografar uma modelo. Tens a luz-chave de um lado, do outro lado, produzir-se-ão sombras escuras. Então, colocamos uma superfície refletora para clarear estas sombras. Ok. Se colocarmos uma superfície prateada, esta recolherá a luz-chave e refleti-la no nosso alvo de forma bastante carregada e com uma dominante cromática mais fria. Se, pelo contrário, colocamos uma superfície dourada, refleti-la de forma bastante carregada, mas a dominante cromática será, por sua vez, mais quente em relação à luz-chave. Utilizando-se em vez disso uma superfície refletora branca, a dominante cromática será a mesma da luz-chave, mas a luz será mais suavizada em relação às outras. Um outro ângulo importante é utilizar o sol em contraluz. Mas este é um esquema que talvez seja de mais fácil compreensão quando falarmos dos esquemas de iluminação por fonte múltipla, que trataremos muito em breve quando falarmos da fotografia de retrato em estúdio, onde teremos a oportunidade de analisar as várias fontes luminosas e de fazer esquemas com mais fontes de luz. Está bem. Deste modo, os fotógrafos, além do ângulo da luz que acabamos de falar, utilizam também alguns outros truques na fotografia de retrato. E quais são esses truques que... É isso que quero saber. O uso de filtros. Recordas-te, já tínhamos falado deles. São pequenas placas ou filtros montados numa armação arredondada que é encaixada à frente da lente. No retrato, os mais utilizados são os filtros soft focus, que servem para suavizar, para cortar um pouco de nitidez à imagem, para representar o rosto, removendo um pouco as imperfeições. Um outro filtro que pode ser utilizado na fotografia de retrato é o polarizador. Lembras-te? Já falámos dele, serve para eliminar os reflexos e no retrato é utilizado quando as pessoas a serem retratadas usam óculos para eliminar os reflexos das lentes e para ver mais claramente os seus olhos. Para além disso, ao fotografar-se a preto e branco, podem-se usar filtros para mudar a cor da pele. Se fotografas uma pessoa usando o filtro amarelo, a sua pele será reproduzida em tons mais claros, em comparação com a fotografia sem filtro, e este efeito será maior se utilizares um filtro laranja e ainda mais usando um filtro vermelho que levará a pele quase à brancura e eliminará ainda mais as imperfeições do rosto, tornando a pele muitíssimo homogénea.
O efeito oposto, por sua vez, obtém-se montando na máquina fotográfica um filtro de cor verde. Este vai escurecer os tons da pele e, ao fotografarmos uma pessoa com um filtro deste tipo, aparecerá mais bronzeada e a sua pele ganhará uma tonalidade mais escura. Então, se tirar uma foto da minha esposa em preto e branco usando um filtro verde, ficará bronzeadíssima. Sim, depende se depois ela gosta. Acho que sim. Hum. Então, para melhor enquadrar o meu alvo, que tipo de objetiva devo usar, na tua opinião? Bem, no retrato não existe uma objetiva melhor do que a outra. Depende muito do tipo de fotografia que pretendes tirar. Se vais fotografar uma pessoa de corpo inteiro, considera que não podes usar uma teleobjetiva, pois isso obriga-te a estar a uma distância muito grande do teu alvo. Lógico. Ok. Então, para corpo inteiro, geralmente utilizam-se da grande angular moderada à normal. Lembras-te qual é a objetiva normal? Sim, 50mm num formato de 35, certo? Sim, no formato de filme 35 é de 50mm. Se usarmos uma reflex digital, geralmente o normal é de 35mm, porque existe uma conversão devido às dimensões reduzidas do sensor. Mas, pelo contrário, se em vez do corpo inteiro quiseres fotografar meio corpo, Exato. considera então que se pode utilizar da objetiva normal à teleobjetiva média, que é uma focal ligeiramente mais longa. A teleobjetiva média é também a objetiva ideal para fotografar os primeiros planos, com cerca de 105 a 135 mm. Estas são objetivas que permitem estar a uma distância bastante grande do alvo, para não reproduzir de maneira desproporcional os contornos da pessoa, já que muitas vezes este risco ocorre com as focais curtas. Assim, quando fotografas uma pessoa de corpo inteiro, procura sempre manter-te a uma certa distância para não desproporcionar o rosto do alvo enquadrado. Não posso absolutamente permitir isso com a minha mulher. Para uso em primeiros planos são sempre indicadas as teleobjetivas médias porque ajudam a reduzir a profundidade de campo e, portanto, isolar na perfeição o teu alvo em relação ao fundo mais desfocado. E não posso ter o efeito do fundo desfocado usando uma objetiva normal, tipo uma de 50mm? Sim, podes tê-lo também utilizando uma objetiva deste tipo, mas obviamente terás de abrir mais o teu diafragma para reduzir a profundidade de campo, ou tens de te aproximar muito do alvo, pois isso também reduz a profundidade de campo que já falámos, recordas? Sim. E se, pelo contrário, quisesses obter um retrato à distância, ter um primeiro plano sem ser visto? Bem, nesse caso então podes usar uma teleobjetiva de 150mm para cima. São objetivas bastante volumosas e pesadas, por isso tem cuidado porque diminui o tempo de segurança por causa da eventual oscilação da objetiva, que se pode traduzir numa falta de estabilidade durante a exposição. Então, nesse caso, também poderia ser útil considerar o uso de um tripé. Então, agora aprendi como escolher a melhor luz, a ver o que acontece com as sombras, a escolher o enquadramento e a objetiva correta. Agora o que devo fazer? Bem, agora deves começar a avaliar o porquê de teres escolhido fotografar aquela pessoa em particular e, sobretudo, a relação a estabelecer com essa pessoa. Com efeito, como é que me devo comportar com o alvo? Bem, antes de mais, especialmente o principiante no começo, quando escolhe fotografar uma pessoa, é porque está atraído por alguma das suas características, por algo que o estimula a fazer uma fotografia. Mas é preciso ter cuidado para entender o que é que nos atrai, porque senão depois será difícil representá-la nas próprias imagens e fazer de forma que esta se torne visível no próprio trabalho. Então, estás a dizer, por exemplo, que se uma pessoa tiver olhos muito bonitos ou de uma certa cor ou até... Sim, de facto deves procurar, antes de tudo, compreender qual é a característica que te atrai e te estimula a fazer um retrato. Quando tiveres percebido, então também serás capaz de identificar os problemas técnicos e como resolvê-los para obter a foto que tu pretendes. Assim, dependendo das características da pessoa que pretendes retratar, podes escolher o tipo de ambiente, o tipo de enquadramento, porque se queres destacar as suas características físicas, deves privilegiar enquadramentos mais estreitos. Os primeiros planos, onde deste modo o fundo terá menos importância e concentras-te mais no alvo. Outras vezes, poder-se-ia querer colocar em evidência, em vez das características físicas, sei lá, a atividade laboral dessa pessoa, o ambiente em que vive, e então, neste caso, poderíamos optar por utilizar uma figura ambientada com enquadramentos mais largos, onde também o fundo se torne participante da imagem e fale daquela pessoa para além da sua presença física. Então, o fundo é importante em todos os retratos. Certo, é importante nos retratos e, sobretudo, é importante compreender quando deve ser incluído na imagem e que finalidade tem na imagem que fizemos.
Além disso, quando decides fotografar uma pessoa, deves também começar a pensar no tipo de relacionamento que podes estabelecer com aquela pessoa. Qual é o tipo de abordagem que te ajudará a melhor destacar as características que pretendes daquela imagem? E como se faz? Deves procurar torná-la natural e espontânea na frente da tua objetiva. Muitas vezes há pessoas que são mais desinibidas e provocadoras diante da máquina fotográfica. Nesse caso, então, podes começar a dar indicações ainda mais explícitas. Durante a sessão de disparos, fazer jogos de olhares, indicar em suma o que queres e assim será mais fácil de obtê-lo. De facto, lembro-me de que nos primeiros retratos que fizeram de mim, o fotógrafo colocou-me numa situação em que comecei a pensar em determinadas coisas que me fizeram ter uma expressão tipo coisas deste tipo. Sim, algo Entendes? assim, com pessoas mais tímidas, entre outras coisas, pode funcionar talvez inicialmente disparar menos e falar com a pessoa, de modo a fazê-la sentir-se mais à vontade. Assim, deixar de lado numa primeira fase o disparo, mas procurar pôr à vontade a pessoa e levá-la a ser o mais natural possível para obter o máximo dos próprios disparos. Então, estou a pensar em duas situações. Uma, em que escolho fazer fotos a uma pessoa qualquer. Deverei tentar compreender o mais possível essa pessoa. Além disso, preciso tentar entender quais são as coisas que eu gosto nessa pessoa que gostaria que sobressaíssem na foto. Se, pelo contrário, uma pessoa me encarrega de tirar-lhe fotos, também devo tentar entender aquela pessoa o mais possível. Devo perceber quais são as suas melhores partes que esta pessoa gostaria que sobressaíssem na foto. Que uso fará da foto, certo? Sim, de facto, e depois podes aplicar as noções técnicas que falámos hoje. Então, falámos sobre como controlar a luz natural, como se posicionar em relação ao sol, como controlar as sombras, depois através da luz-chave e da luz de preenchimento e depois ainda escolher o tipo de objetiva mais adequada para um enquadramento que pretendes fazer do alvo, o que incluir no enquadramento e o que, por seu lado, excluir. E além disso, se necessário, para resolver alguns problemas que possam surgir, também o uso de filtros tanto em cores como no preto e branco. Então, estas coisas deverão ajudar-me nos retratos que faço da minha esposa. Esperemos que sim. Bem, de facto, da próxima vez ela vem comigo. Ah, Mas aconselho-te, hein? Porta-te bem. Anthony, não te É, preocupes. obrigado.